Oi, irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, olha só o que a palavra vai dizer em Gênesis 6, no versículo 9, vai dizer assim: essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com o Altíssimo. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos do Eterno e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompia, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, o Altíssimo disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Irmãos, aqui nessa passagem de Gênesis 5, versículo 9, nós vemos que o Criador, ele está o tempo todo a nos observar. E repare aqui, irmãos, no primeiro versículo que o Criador fala: Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com o Altíssimo. Então ali, irmãos, o Criador, ele observava Noé. O Criador, irmãos, a Bíblia fala que os olhos dele estão o tempo todo olhando a terra, observando o justo, os ímpios, cada ação, o coração, ele sonda o coração de cada um. Então ele está o tempo todo a nos observar. E aqui, irmãos, nós vemos que o Criador estava o tempo todo observando Noé. Irmãos, ali a terra estava corrompida, cheia de violência. O povo se desviou da verdade, se desviou da presença do Criador. O povo se recusava a mudar de vida. Então ali, irmãos, o Criador, em meio àquele caos, em meio àquele povo desobediente, rebelde, ímpio, o Criador avista Noé. Noé que não se contaminava, Noé que não se deixava influenciar pela má conduta daquele povo. Noé se mantinha justo, irmãos. Noé se mantinha limpo diante daquela violência, diante daquela sujeira toda em que o povo estava. Então ali, irmãos, Noé se destacou no meio daquele povo corrompido. Então ali, irmãos, Noé achou graça diante do Criador, aos olhos do Criador. Então ali o Criador fala a Noé que iria destruir a humanidade, que iria mandar um dilúvio sobre a terra, porque a violência daquele povo tinha chegado ao Criador. Só que aqui, irmãos, nós vemos que o Criador, ele poupa a vida de Noé e da sua família, porque Noé se destacava, Noé era justo. E o nosso Criador é justo também. Então, irmãos, o Criador ordena que Noé faça uma arca. Ou seja, ali o Eterno deu um projeto nas mãos de Noé. O Criador deu um projeto grande, enorme nas mãos de Noé. E Noé ficou ali, irmãos, construindo aquela arca. E, irmãos, estudiosos falam que Noé demorou 120 anos para construir a arca. E ali, irmãos, então foi tempo. Olha o quanto tempo, irmãos, o Criador deu àquele povo. Olha o quanto tempo, irmãos, quanta oportunidade o Criador deu àquele povo. Noé ali construindo a arca, pregando que o Criador iria destruir aquela humanidade, que o Criador ia enviar o dilúvio sobre a terra, ia matar todo sobrevivente. E o povo, irmãos, zombava de Noé. O povo fazia chacota com Noé. O povo dizia que Noé estava louco, zombava dele, não acreditava nele. Só que o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu é que o Eterno cumpriu com a palavra dele. Porque se ele fala, irmãos, ele cumpre. A palavra dele não volta atrás. A palavra dele não volta vazia. Ela faz o que precisa ser feito. E se ele libera uma palavra, irmãos, vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio. Se ele libera uma palavra que o mundo vai acabar, vai acabar. Se ele libera uma palavra que o Messias vai voltar para buscar a sua igreja, ele vai voltar, irmãos. Queira o homem acreditar ou não, ele vai voltar. A terra vai ser destruída. As profecias vão se cumprir. O Apocalipse vai se cumprir. Queira você acreditar ou não, ele vai se cumprir, irmãos. E muitos estão aqui como povo de Gênesis, lá na época de Noé. Ouve a palavra, zomba da palavra, não dá crédito à palavra. O que precisa ser feito, o que precisa acontecer para que vocês venham acreditar? Vai acontecer a destruição, porque o nosso Criador está irado com a humanidade. É muito pecado, tem subir as narinas dele.
Ele está irado, o Espírito Santo está irado. A terra está fedendo com o pecado, com a imoralidade, em cima dos púlpitos, gente brincando com a palavra, gente distorcendo a palavra, gente com hipocrisia no altar. Isso é uma vergonha, irmãos. É uma vergonha. O que estão fazendo do evangelho? Estão virando comércio. Está vendendo a palavra. Cobrando para pregar a palavra, cobrando para orar. Isso é um absurdo. O Messias não fazia isso. Cadê o evangelho verdadeiro? Cadê o evangelho puro? A Bíblia fala: de graça vocês receberam, de graça vocês darão. Cadê a palavra, irmãos? Muitos estão zombando, muitos estão fazendo chacota com a palavra, zombando da palavra, achando que tudo isso aqui é historinha, é conto de fada, e não é, irmãos. Não é. O arrebatamento vai acontecer. E o nosso Criador está irado. É tempo de arrependimento. Porque assim como o povo aqui de Noé, aquele povo, aquela humanidade pecaminosa, eles não deram crédito, eles zombaram. Levou muitos anos para ele escutar a palavra, mas não deram crédito. Assim vai acontecer na nossa geração. No dia de hoje está acontecendo. O mundo está como Sodoma e Gomorra, irmãos. Cheio de imoralidade, o certo virando errado e o errado virando certo. O povo distorcendo a palavra. E a mão do nosso Criador vai pesar, irmãos. Porque a Bíblia fala: não se deixe enganar. Aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Do Criador não se zomba, ninguém zomba dele. Nada passa despercebido dele. A Bíblia fala que os olhos dele são como chamas de fogo. E ele está o tempo todo olhando a terra, observando a humanidade, assim como ele observou Noé, assim como ele observava Jó, observava a conduta de Jó. E Satanás também observa cada um, cada ação. Satanás está o tempo todo ao nosso derredor, irmãos. E a vontade dele é nos tragar vivo. Só basta uma brecha. Só basta um pecadinho para que ele venha te laçar uma rasteira e você cair. Tema o Criador, irmãos. A vontade dele é que vocês temam a ele. Obedece a palavra. Obedece aos mandamentos. Santifica. Aquele que está sujo, suje-se mais. E aquele que está limpo, limpe-se mais. Ou fica na igreja, ou fica na rua, ou fica no mundo. Meio termo não tem como, irmãos. Santifica. É tempo de lavar as vestes. A porta da graça ainda está aberta. O Espírito Santo ainda está na terra. É tempo de se lavar, é tempo de arrependimento. Enquanto ainda há misericórdia. A Bíblia fala: aquele que abandona o pecado, aquele que confessa o pecado e abandona, alcança misericórdia, alcança graça. Enquanto há arrependimento, há salvação. A Bíblia fala que o Criador, ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Mas tem que haver, irmãos, quebrantamento de coração. Tem que haver renúncia, entrega, arrependimento, vontade de mudar, mudança de vida, irmãos. Para que a palavra se cumpra, é preciso que o evangelho seja pregado a toda a nação. É preciso que as profecias se cumpram, que as pragas venham, que a destruição venha. E tudo isso vai se cumprir, irmãos. Então é tempo da gente se levantar. É tempo de limpeza nos púlpitos. É tempo de conserto nas igrejas. É tempo de se firmar na rocha. Porque o grande dia vem, irmãos. A ira do Senhor vai passar pela terra.